Fala, galerinha! Beleza? Mais uma aula de matemática, professor Cleiton. Beleza? Hoje vamos falar do quarto caso de fatoração algébrica, o trinômio quadrado perfeito. Então, fatoração algébrica, parte 4. Para não perder o costume, pega a apostila que já vai começar. Aula do Cleiton, então aula do Cleiton. Senhor Cleiton, para com essa música, por favor, já enjoei dela. Vamos trabalhar, vamos aprender agora a fatoração de trinômio quadrado perfeito. Tá bom, perdão, beleza? Vamos lá então, galera. Então é o seguinte, ó. Trinômio quadrado perfeito é o quarto caso de fatoração de expressão algébrica. Primeiro caso, evidência. Segundo caso, agrupamento. A base é evidência, mas é considerado como um caso. Depois, diferença de dois quadrados ou diferença da área de dois quadrados. E para mim, aí no caso da sequência didática da gente, o quarto caso, trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, para ser um trinômio, primeiro passo, eu tenho que ter três monômios, três termos. E claro que esses termos têm que formar um quadrado perfeito. Se você não assistiu a aula de produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos, assista para você entender o significado de quadrado perfeito. Através de números, você pode pensar assim, ó, o 4 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque o 4 nada mais é a área dele, o lado é 2 vezes 2, 4. O 9 é um quadrado perfeito, porque 3 ao quadrado é 9. Tudo bem? E aqui, só que é algébrica. Aí, assista essa aula aí para você entender melhor esse procedimento. Vamos lá. A primeira coisa, você tem 1, 2, 3 termos. Então, necessariamente, isso aqui é um trinômio. Mas isso não quer dizer que é um quadrado perfeito. Para isso, existem algumas regrinhas que têm que serem satisfeitas. A primeira, tem que ter a área de dois quadrados, beleza? Bom, letra tem que ter expoente par e número tem que ter raiz exata. Vamos nessa? Então, vamos analisar. O primeiro aqui, pessoal, ó, esse termo. Esse termo representa a área de um quadrado. Tudo bem? Por quê? Porque o expoente da letra é par. Se o expoente é par, ele representa um quadrado. Beleza? Vamos analisar esse daqui. Esse daqui, o 4, tem raiz quadrada exata, só que o x tem expoente ímpar. Então, isso aqui não pode representar a área de um quadrado. Isso aqui, na verdade, é a área de um retângulo. Vamos lá. Esse aqui, tá vendo esse camarada? Ó, 4. 4 não possui raiz quadrada exata. Então, esse cara representa a área de um quadrado. Então, você vai fazer o seguinte. Pega esses dois quadrados. A gente sabe que para calcular a área de um quadrado, a gente faz lado elevado à segunda potência. Então, para descobrir o lado desse quadrado, a gente faz a operação inversa da potenciação, ou seja, a raiz quadrada. Então, você vai tirar a raiz quadrada desse cara, você vai tirar a raiz quadrada desse cara. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro passo. Então, aqui dentro eu tenho x ao quadrado, beleza? E aqui eu tenho 4, ok? Vamos lá? Raiz quadrada de x ao quadrado. Na aula de diferença de dois quadrados, eu falei como que a gente extrai isso, beleza? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai conservar a base, ok? E dividir o expoente pelo índice. Professor, não entende? Vem com o pai que você não cai. É o seguinte, conserva a base, beleza? X. Aí você vai dividir o expoente pelo índice. 2 dividido por 2. Professor, mas que 2 que tem ali? Quando não tem nada no índice, aqui para a gente é 2. Então, você vai dividir o expoente pelo índice. 2 dividido por 2, o expoente do x é 1. Não há necessidade de colocar esse expoente 1, beleza? Aqui é mais de boa, raiz quadrada de 4, resposta 2.
Isso não significa que é um trinômio quadrado perfeito. Você vai pegar esse resultado e você vai literalmente multiplicar esses dois resultados por 2. De novo, você vai multiplicar esses resultados por 2. Beleza? Professor, por quê? Porque eu tenho sempre dois retângulos em um trinômio quadrado perfeito. Eu tenho dois quadrados, 2, que a gente extraiu a raiz, e eu tenho dois retângulos. Então, o que eu faço no final? Multiplico esses resultados por 2. Ou, se preferir, pode pensar assim, na regra do quadrado da soma e quadrado da diferença, não aparece assim 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo? Então, tem que satisfazer isso. Quando eu multiplico, neste caso aqui, concordam comigo que o resultado é 4x. O que você vai fazer? Você vai comparar esse resultado, 4x, com este resultado, com esse cara que eu não usei na verdade. Se eles forem iguais, significa que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Beleza? Portanto, claro que quando você tem um trinômio quadrado perfeito, esse trinômio quadrado perfeito, ele vem de um produto notável, chamado quadrado da soma ou quadrado da diferença. Neste caso, você olha o sinal desse cara que você comparou. O sinal não é menos? Então, aqui no meio é menos. Professor, mas quais são os valores do primeiro e do segundo termo? Eu sei, senhor Cleiton, eu sei. O primeiro termo é x, que é o resultado dessa raiz. E o segundo termo é 2, que é o resultado dessa raiz. Isso mesmo, senhor Marley, o senhor acertou, é isso mesmo. Perfeito, meus garotos. Então, aqui eu tenho o primeiro termo, que para mim é x. E aqui eu tenho o segundo termo, que é 2. Beleza? Então, a forma fatorada, ou seja, a forma de escrever esse trinômio quadrado perfeito, seria o quadrado da diferença de x e 2. Essa é a forma fatorada que a gente está buscando. Belezinha, pessoal? Tranquilo esse exemplo? Beleza. Vamos fazer mais um. Beleza? Lembre-se, ó, tem que dar certo essa multiplicação, senão não existe essa forma fatorada. Belezinha? Beleza pura? Vamos fazer mais um exemplo, então. Vamos lá, então, pessoal. Mais um exemplo de trinômio quadrado perfeito. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, como eu expliquei no outro exemplo, eu preciso encontrar a área de dois quadrados, tá? Então, sempre analiso o primeiro, o segundo e o terceiro termo. É um trinômio, só me resta saber se é um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Geralmente aparece os dois quadrados no primeiro e no terceiro termo, mas isso não é regra. Beleza? Então, vamos nessa. É o seguinte, ó, vamos pegar e vamos marcar inicialmente esse cara. Esse cara possui raiz quadrada exata, ou seja, é a área de um quadrado. Ó, raiz quadrada de 4, beleza, expoente da letra par, ok. Agora esse camarada, vamos verificar. Ó, letra expoente par, então a área dos dois quadrados está aqui e aqui. Geralmente, como eu disse, primeiro e terceiro, mas não é regra, beleza? Então, vou marcar o passo a passo mais uma vez. Raiz quadrada. Agora, vamos colocar os dois termos aqui dentro, tá bom? Com prática, não precisa ficar fazendo todo esse processo. Então, aqui é 4a elevado a, tem que marcar, tá? A quarta potência. Beleza? E aqui, eu tenho b elevado à segunda potência. Fechou? Próximo passo, vamos nessa. Agora eu vou extrair a raiz desse e a raiz desse, ok? Beleza? Então, aqui ficaria assim. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de a quarta. Conserva a base a. Divide o expoente 4 com o índice 2. 4 dividido por 2 fica expoente 2, beleza? Aqui.
Raiz quadrada de b ao quadrado. Conserva a base. B. Expoente 2 dividido por 2, b elevado à primeira. Beleza, professor? Ok? É isso aí? Não. Falta multiplicar esses dois resultados por 2. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esses dois resultados aqui e vai multiplicar esses dois resultados por 2. Beleza? Posso explicar, Cleito? Pode, senhor Cleito? Pode, pode. Pode sim, tá. Beleza. Ó, então você vai pegar esse resultado e multiplicar por 2. Senhor Cleito, mas eu falei que eu vou explicar. Tá bom, então, tá. Manda bucha. Então, ficaria quanto? Ficaria assim, 2 vezes 2, 4. A elevado à segunda potência, B. Aí, gente, você vai comparar esse resultado com o termo que você não usou. Ó, igualzinho. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Isso mesmo, tá. Obrigado pela participação e pela explicação. Se é um trinômio quadrado perfeito, a forma fatorada dele ou é o quadrado da soma ou é o quadrado da diferença. Olha o sinal do termo que eu comparei, não é mais? Então, aqui no meio tem que ser mais, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro termo para mim, o resultado da primeira raiz, 2a ao quadrado. O segundo termo para mim, o resultado da outra raiz, no caso, b. Beleza? Então, a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito ficou sendo como? O quadrado da soma de 2a quadrado mais b. Essa é a forma fatorada deste trinômio quadrado perfeito. Beleza? Cuidado, pessoal, mais uma dica, ó, tem que multiplicar por 2, porque se não for um trinômio quadrado perfeito, isso aqui não vale. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais difícil, beleza? Aguenta a mão aí. Bom, galerinha, mais um exemplo aí de fatoração algébrica. Neste caso, a gente está pensando em trinômio quadrado perfeito, mas eu vou acrescentar nessa explicação um exercício que exige um pouquinho mais de habilidade. Quem assistiu parte 1, parte 2, parte 3 e agora a parte 4, sabe resolver esse modelinho de exercício, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho essa expressão algébrica e eu quero fatorar. Então, veja bem, primeira coisa, não pode ser uma diferença de 2 quadrados. Uma diferença de 2 quadrados, eu teria 2 termos, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Não pode ser um caso de trinômio quadrado perfeito, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 termos, não serve. Das duas, uma. Ou é evidência, e para ser evidência tem que ter um termo comum para todos, ou é agrupamento. Beleza? Então, no caso, não pode ser evidência, porque eu tenho x, x, x e eu não tenho x. Então, eu parto do princípio que isso daqui só pode ser uma fatoração por grupos, agrupamento. Beleza? Lembrando que para agrupar, você pode fazer o seguinte: primeiro com o segundo grupinho, terceiro com o quarto. Ou você pode fazer primeiro com o terceiro, segundo com o quarto. E o último, mas não menos importante, você pode fazer o primeiro com o quarto, segundo com o terceiro, desde que satisfaça as duas condições. A primeira condição, tem que ter um termo comum para você montar esses grupinhos. Fechou? Então, ó, vamos lá. Para facilitar o meio de campo, eu vou usar a técnica da fatoração por evidência. Quem é o x ao cubo? X vezes x vezes x. Não posso esquecer a ordem. Eu coloco sempre na sequência. Primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. O próximo. 5 que multiplica x vezes x. Próximo. Não tenho que fazer com x. Não tenho que fazer com o 5. Beleza? Então, eu vou partir do princípio de fazer essa fatoração com esses dois grupinhos. Eu vou fazer o seguinte. 1 com 2, essa é minha opção, tá bom?
E depois eu vou fazer o 3 com o 4, beleza? Então, no primeiro grupinho, com a cor preta, vou verificar o que eu tenho de comum nesses dois carinhas aqui. Então, ó, x, 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 x. Esse carinha que eu marquei de preto, eu vou colocar em evidência. Então, vou escrever assim, em evidência, o que tem de comum no primeiro e no segundo termo, x ao quadrado, que multiplica. O que sobrou no primeiro termo? O que sobrou no primeiro termo é aquilo que eu não marquei de preto, que eu marquei agora de azul. No primeiro sobrou x, no segundo sobrou o 5. Então, vou marcar aqui na frente, então, x. Ah, mas qual o sinal que vai aqui no meio? Não tem menos aqui no segundo termo? Não estou usando o primeiro com o segundo? Então, aqui no meio é menos. Fechou? Então, ficou menos o que sobrou no segundo termo, menos 5. Beleza. Primeiro está pronto. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema, só que eu vou fazer aqui. Professor, mas nesse grupinho não tem nada em comum. Olha a jogada quando não tem nada em comum. Presta atenção, presta atenção. Ó, aqui não é a mesma coisa que 1 vezes x, e aqui não é a mesma coisa que 1 vezes 5. Quando isso acontecer, você vai literalmente, eu repito, literalmente colocar em evidência o 1. Então, você coloca o 1 em evidência. Olha a dica do Cleitinho, hein? Beleza? Então, coloca 1 em evidência, abre parênteses. No primeiro termo, o que sobrou é aquilo que eu não marquei, que agora eu estou circulando de azul. Então, sobrou o x e sobrou o 5. Então, marca aqui dentro do parênteses. X menos 5. Professor, por que você colocou menos? Porque tem que satisfazer a segunda condição. A segunda condição, quando eu separo os dois grupinhos, tem que aparecer um termo comum aqui e aqui. Por isso que, obrigatoriamente, eu deixei o sinalzinho de menos, para ficar igual a esse cara. Professor, mas qual o sinal que está aqui no meio? Eu deixei em aberto de propósito, tá? Para a gente pensar qual é o sinal, se é mais ou menos. Se eu colocar o sinalzinho de mais aqui no meio, vamos ver se está certo? Ó, coloquei o sinalzinho de mais. Lembrando que esse daqui é o resultado do terceiro e do quarto termo. Mais com mais, mais. Beleza? Mais com menos, menos. Então, deu certinho. Então, o sinal que vai aqui no meio é mais. Dica, deixa sempre aberto esse sinalzinho e dá uma testada para verificar se deu certo. Beleza? Próximo passo. Agora entra a segunda condição. Ó, tem que ter um termo comum aqui e aqui. E aí eu coloco de novo, mais uma vez em evidência. Ou seja, x menos 5 em evidência. E o que sobrou, aquilo que eu não marquei. Abre parênteses, x ao quadrado mais 1. Beleza? Tudo bem? Então, sobrou x menos 5. E aqui sobrou x mais x quadrado mais 1. Daqui para frente, não tenho o que fazer. Acabou o exercício. Ou seja, a forma fatorada desse camarada aqui, x menos 5, que multiplica x quadrado mais 1. Finalizando assim o exercício. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído aí com mais uma aula sobre fatoração algébrica. Essa aula, especialmente itens A e B, trinômio quadrado perfeito, e o C, a gente retomou aí um pouquinho do agrupamento. Beleza? Espero ter contribuído. Para não perder o costume, agradecendo, claro, a participação da Tata. Imagina, senhor Cleito. E do Marley Canguços. Fica tranquilo, Cleito. É isso aí. Beleza? Para não perder o costume, vem com o pai que você não cai. Até a próxima aula. Bye, 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 bye.